Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 16 de julho de 2025, é quarta, e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro. Ele está prestes a retrogradar, então na sexta a gente vai ter esse início do movimento retrógrado, esse movimento aparente de andar para trás, em que muitas vezes a gente revisa, retoma, resgata os assuntos mercuriais que podem falar de estudos, aprendizados, conhecimentos, planejamentos. Sempre depende as áreas da sua vida que são regidas por Mercúrio, então as áreas que você tem Gêmeos e Virgem, onde está o seu próprio Mercúrio, aonde você tem o signo de Leão, então aí você consegue trazer mais informações sobre os possíveis eventos que esse Mercúrio retrógrado pode trazer, tá? É, Ontem eu postei um episódio que eu fiz com a Mai que a gente falou um pouco sobre o Mercúrio retrógrado em Leão. Então, se vocês quiserem ouvir, ver. A gente ainda vai gravar mais uma parte, então se vocês tiverem dúvidas também sobre esse trânsito, podem comentar lá que a gente vai responder. Ontem eu postei também do Saturno retrógrado em Áries, então a gente vai tentar fazer um episódio para cada um desses planetas retrógrados, trazendo algumas dicas, possíveis acontecimentos, algumas informações importantes sobre essas retrogradações para se aprofundar nisso, tá? Então, acho que é isso. Então, o Mercúrio, ele tá nesse signo de fogo. Então, essa busca muito de uma consciência, de uma vitalidade, dessa compreensão de nós mesmos, iluminar muito esse aspecto mental, pode trazer muito essa necessidade de posicionamento, de autoexpressão. 1h32 a Lua, ela saiu do signo de Peixes, 1h32 da madrugada, saiu do signo de Peixes e ingressou em Áries. Então, lembrando que a Lua representa o nosso corpo, o ritmo, o clima, o humor do dia. Ela fica 2 dias e meio em cada um dos signos. Então, ela sai desse signo de água mutável, que é o signo de Peixes, regido por Júpiter, e também por Netuno na astrologia moderna, e ingressa no signo de Áries, que é um signo de fogo cardinal. Ele é regido por domicílio por Marte e também é regido por exaltação pelo Sol. O que isso quer dizer? Então, fogo, a gente pensar aquilo que esquenta, que anima, que energiza. Cardinal são os signos que começam, que iniciam. Até pensando que ele rege a cabeça, né? Essa parte do corpo mesmo que encabeça, lidera. Então, ele se defende pela cabeça se a gente olha para o comportamento do carneiro. Que mais? Por ser regido por Marte, ele tem essa característica bélica, de iniciativa, de ação, até de empreendedorismo. Acho que Ares ele carrega muito isso. E essa regência do Sol, eu penso também essas qualidades de inspirar, ser visto muitas vezes como uma autoridade, como alguém que traz essa iluminação para os outros, alguém que inspira. Então, signos de fogo, muitas vezes, né, pessoas que são regidas, que têm bastante planetas em signos de fogo, muitas vezes têm ou essa questão muito expressiva, ou muito atlética, ou muito inspiradora. Então, o fogo, pensar no elemento fogo, né, ele esquenta, ele aquece, ele inspira. A gente pensar, por exemplo, ficar em volta da fogueira. No mesmo sentido que esquenta, e muitas vezes as pessoas, sei lá, contam histórias em volta da fogueira, cantam em volta da fogueira, né? E Ares seria mais esse fogo mais faísca, que traz pensar nesse movimento assim de riscar o fósforo, sabe? Traz esse tiro, assim, essa energia que é mais, que às vezes a gente precisa para reagir. Então, quando a Lua está em Ares, a Lua representa os nossos padrões emocionais, esses comportamentos emocionais, então a gente pode ficar mais reativa emocionalmente, então já esse fogo que já vem, né? Às vezes é difícil quando a Lua tá em Áries esconder muito o que a gente sente. Então, Áries é um signo regido por Marte, por domicílio, Marte está no signo de Virgem, então a gente tende a até dar uma esfriada nesse fogo, porque Virgem é um signo de terra. Então, esse fogo, assim, moldado de uma forma terrena, prática, corporal. Então, às vezes, essas práticas de organização, de purificação, de limpeza, né? Pensando muitas vezes na rotina, no corpo, no trabalho, nessa melhora, nessa utilidade, tá? Então, transformar esse fogo ali nessas atividades mais úteis, tá?
E Virgem está sendo regido por Mercúrio em Leão. Então, no fim, esse Mercúrio que está prestes a retrogradar também está comandando essa lua do dia. Então, pensar que às vezes essa retrogradação pode ser interessante para retomada de algum hábito, de alguma prática de rotina, de alguma forma de organização, de algum estudo, de alguma forma de pensar, tá? E o Sol, que também a gente pode considerar como regente por exaltação de Áries, ele está no signo de Câncer. Então, traz também esse foco para as questões emocionais, nutritivas, ancestrais, de pertencimento, tá? Então, a Lua, ela já está nesse processo. Então, acho que ontem eu comentei isso. Desde que a Lua atinge o seu ápice, ali, o momento oficial da Lua cheia, ela já começa a diminuir em luz, ela já começa a decrescer, já vai desaparecendo no céu. Mas o momento oficial da fase crescente é quando ela faz uma quadratura com o Sol, quando ela está 4 signos distante do Sol. Então, acontece em signos que são da mesma modalidade, mas estão em elementos diferentes. Então, no caso, a Lua em Áries é fogo cardinal e Câncer é água cardinal, tá? Então, é um desencontro entre as quadraturas são um desencontro entre os elementos. Então, ambos em signos cardinais têm esse impulso de começar, mas Câncer pelas águas, pelos afetos, as emoções, a sensibilidade, a intuição, e Áries já pela iniciativa mesmo, pela ação direta, por esses impulsos, tá? Então, amanhã que essa quadratura vai oficialmente acontecer, mas como eu falei, desde o momento da fase cheia, a gente já vai, vendo que a Lua vai desaparecendo, vai sumindo no céu mesmo, tá? E quanto mais lunar você quanto mais conexão emocional você tem, você se permite, mais você pode sentir esse reverberar, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, a lua está se preparando para minguar. Eu penso muito nesse fogo, né? A gente pensar nessa qualidade do fogo mesmo, de transformar, né? Esse queimar mesmo para encerrar, para finalizar, para purificar, tá? Nessas qualidades, assim. Às vezes, até fazer algumas meditações, assim, se visualizando o fogo queimando tudo que você quer deixar aí no seu corpo. O fogo também a gente relaciona muito com o fogo digestivo, o fogo que vem da gente colocar o nosso corpo em movimento, então, principalmente esportes, né, essas práticas mais energéticas também podem ser formas de liberação emocional, tá? E 2h11, a Lua ela fez um sextil com Urano em Gêmeos. Eu penso que pode ter trazido algumas ideias, alguns insights ali para quem estava acordada ou no meio do sono também, através dos sonhos. Então, ai, veio uma ideia de mudança, veio alguma coisa que você não tinha pensado, tá? Lembrando que Urano ele traz essa vontade de revolução, de liberdade. Então, essas questões podem ter vindo à tona esse romper ali com esses padrões emocionais. 4h53, a Lua ela fez uma conjunção com Saturno, que está retrógrado no signo de Áries. E não sei, mas eu tenho pensado que essa retrogradação de Saturno ela pode ser muito bem aproveitada nesse desaceleramento. Acho que eu até falei isso com a Mai no episódio que a gente gravou sobre o Saturno retrógrado em Áries. Esse desacelerar na forma com que a gente está lidando com o tempo, porque Áries tem muita pressa, ele tem essas características avessas, contrárias a Saturno. Enquanto Saturno é o deus do tempo, Áries eu diria que é o deus da pressa, sabe? Então é desconfortável para Saturno estar em Áries. E ele estando retrógrado, então quer dizer que o passo dele tá mais lento, tá para trás, então é como se desse um respiro mesmo, porque às vezes a gente só pensa em fazer, 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 né? Áries é aquilo que eu falei, essa faísca, esse fogo, mas às vezes não continua. Começa coisas e não dá seguimento. Então eu penso que a gente pode aproveitar muito esse Saturno retrógrado mesmo para dar essa respirada, para pensar, cara, o que que eu tô fazendo com o meu tempo, com a minha energia, né? Então, às vezes o Saturno é esse freio, às vezes ele aparece através de alguma restrição, de alguma falta, de alguma carência, às vezes vem cobrança, vem medo, mas eu penso que essa conjunção às vezes essa tomada de responsabilidade, de compromisso com nós mesmas, de perceber onde a gente está se cobrando demais, aonde está se responsabilizando por coisas desnecessárias, excessivas, tá? Então, Saturno, eu penso que ele dá essa freada ali, nessa retrogradação, para um bem maior mesmo, né? Para a gente parar de ficar nessa correria, tá? Nessa agitação
que não para mesmo. E 5:15 então, a Lua fez uma conjunção com Netuno em Áries, e Netuno já tem umas características muito diferentes de Saturno. Saturno seria mais esse princípio da realidade material, e Netuno já vai falar sobre essa dissolução do nosso ego. Então, muitas vezes, essa conjunção ela traz uma certa confusão emocional se a gente não está tendo alguma prática ou algum contato assim artístico, espiritual ou com o nosso inconsciente, sabe? Porque às vezes dá essa confusão ali na realidade mesmo, os nossos sentimentos, tudo se mistura. Então, às vezes, saber também que é um momento e que isso passa e que às vezes é melhor aproveitado se a gente está fazendo algo nesse sentido, né? Se desapegando um pouco do nosso ego, do nosso eu, tá? Senão a gente fica perdido e fica confusa mesmo. 6:23 a Lua ela fez um sextil com o Plutão retrógrado em Aquário. E eu penso que esse sextil, que é um aspecto de apoio, de cooperação, então a Lua enxergando o Plutão, o corpo, as emoções, enxergando essa necessidade de morte, né? De transformação, de retomada de poder. Então, às vezes, é um período que, ali próximo desse horário, ali pela manhã, emoções sendo expurgadas, pensamentos sendo expurgados. Eu penso que Plutão, ele traz muito isso, né? Eu acho que eu até trouxe aqui uma vez que eu tenho ascendente e o Sol em Capricórnio, que quando Plutão estava em Capricórnio, sempre que a Lua tinha esse contato com Plutão, eu vomitava. Que eu penso muito esse expurgo mesmo, sabe? Então, às vezes, são esses movimentos muito intensos para liberar coisas ruins, né? Sejam pensamentos, sejam coisas que estavam ali, sabe? Essa coisa meio vulcânica mesmo. Então, às vezes acontece nesses contatos com Plutão, e como é um posicionamento favorável, às vezes a gente podendo colaborar com isso, a gente indo até em direção a isso, sabe? Eu sei que tô exausta, tô carregando muita coisa ali no meu corpo, então eu vou fazer uma prática ali que me traz esse sacode, que às vezes traz essa expressão intensa que eu consigo liberar. Tem uma meditação que a gente sempre faz no grupo de meditações tântricas para mulheres, que se chama meditação dinâmica. E é uma meditação assim para descarregar mesmo, sabe? Então você pula, você grita, você tem uma respiração intensa, aquela respiração de fogo que é bem rápida. Enfim, esse sacudir mesmo para conseguir liberar o nosso corpo. Quanto é importante essa expressão física, sabe? Para soltar mesmo, porque a nossa mente não dá conta de tudo. Então, às vezes, o nosso corpo ele precisa fazer esse trabalho mesmo de descarrego, sabe? Às vezes, esse contato também com a natureza ajuda. Enfim, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Então, essas práticas assim de liberação emocional, mental, né, podem ajudar, porque às vezes vem à tona esses medos, essas manipulações, esses controles que estão sendo exercidos sobre nós, tá? E Aquário é principalmente nesse nível mental, né, de tecnologias, redes sociais, esse controle do pensamento, das ideias, tá? 16:02 é o próximo aspecto que a Lua vai fazer e vai ser uma quadratura com Júpiter em Câncer. Quadratura já é um aspecto mais desafiador, às vezes ele traz ações impulsivas, porque ele tem a qualidade de Marte. Então, a Lua em Áries ali está querendo agilidade, fazer as coisas rápido, sentir rápido. E Júpiter em Câncer já traz uma expansão através do cuidado, do fluir, das emoções, do sentir. Então, tem ali um desafio. E às vezes, quando tem quadratura da Lua com Júpiter, o que que acontece? Lua sendo sentir. Júpiter, muitas vezes, pode falar sobre exageros, excessos, insatisfações. Então, às vezes, é aquilo de da gente exagerar emocionalmente, da gente pensando que a Lua também vai falar sobre nutrição, alimentação. Então, a gente exagera na comida, porque a gente está querendo se cuidar, a gente está querendo nutrição, mas às vezes não está sabendo aonde conseguir isso, tá? Lembrando que Júpiter vai falar também sobre leis, justiça, verdade, espiritualidade, estudos acadêmicos. Então, às vezes, né, entender mais sobre o que você sente, se aprofundar ali nas suas emoções e se aprofundar sentindo, pode ajudar mais do que, às vezes, ter atitudes impulsivas nesse momento. Então, cuidar com isso, que às vezes vem essas reações desproporcionais, esse sentir muito intenso, que às vezes faz a gente ter atitudes impensadas, atitudes que não vão nos nutrir, sabe? Não vai fazer a gente se sentir melhor, às vezes faz a gente se sentir culpada,
Entende? Então, próximo ali desse horário, eu diria até 16:02, isso vai estar mais intenso, porque depois de 16:02 esse aspecto ele já fica separativo, então já se enfraquece. E o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser um sextil com a Vênus, que é um aspecto muito bom, porque sextil é um aspecto de apoio, de cooperação, é um aspecto venusiano também. E a Vênus e a Lua, quando sempre que a Lua e Vênus se encontram, tem esse acordo entre o nosso sentir e os nossos desejos, o nosso bem-estar. E a Vênus está em Gêmeos, que é esse signo da leveza, esse signo da troca. Então, Áries e Gêmeos se dão muito bem. Então, eu penso que ali depois das 16:02 a gente já pode buscar práticas assim mais de relaxamento, ou mais leve, sabe? Essas trocas, essas conversas mais amigáveis, mais tranquilas. Então, penso que depois dali das 4 horas da tarde já flui melhor, tá? Tanto no sentido emocional quanto mental. Então, a gente já consegue até ter um certo prazer ali, é, emocional e nas relações também, essa busca pelo que nos satisfaz mentalmente, emocionalmente, tá? Então, esses são os aspectos do dia de hoje. Então, ouçam os episódios já que a gente já gravou. Acho que hoje a gente vai gravar mais, eu e a Mai vamos gravar sobre mais algum dos astros retrógrados, mas como eu falei, se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Ah, e se para quem não sabe ainda como identificar as casas, eu acabei de postar nos stories do meu Instagram, Sagrada Livre, os temas para cada um dos signos ascendentes. Então, quando a Lua está em Áries, para quem tem ascendente em Áries, traz tais temas, né? E também aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, tem um episódio só sobre a Lua em Áries, que eu especifico algumas características, né? Na verdade, tem episódios para todas as luas, de forma mais específica, assim, mais aprofundada para entender. E é isso, então, uma boa quarta para nós.